Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. Agora, funilando a conversa para os anseios da audiência do podcast Nômade, quais são as mudanças que você tem observado para o mercado de turismo, né, mundial? E até se puder pincelar um pouco sobre as relações diplomáticas que estão sendo desconstruídas aí do Brasil para com o resto do mundo, sabe? Boa. De fato, o setor turismo, viagens, principalmente as viagens internacionais, elas ainda não têm, pelo menos, uma clareza de como de que valor elas vão entregar para a população nos próximos anos. Mas, assim, eu pensei bastante quando você fez essa pergunta e tentei desenhar na minha cabeça um cenário de o que é que faz sentido, dado o que eu estou vendo, no contexto de turismo. Eu, além de ter viajado a trabalho várias vezes, eu gosto de viajar. 2019 foi um ano que eu tive a oportunidade de ir para 5 países em um ano, né? Então, isso para mim foi muito legal, sabe? Eu gosto dessa dinâmica em algumas viagens a trabalho, outras viagens de férias, mas assim, como é que eu enxergo isso hoje, pós-pandemia? O primeiro ponto que eu acho que tanto os países quanto as pessoas vão buscar novas experiências. Então, eu me colocando na posição turista, né? Eu sou um turista que eu não me guio muito pelos roteiros padrão. Por exemplo, eu não iria para Paris só para ver a Torre Eiffel. Eu não iria para Londres só para ver o Big Ben. Eu não iria, enfim. Mas eu tenho vontade de conhecer lugares que não são tão conhecidos. Isso talvez pelos lugares que eu passei. Por exemplo, eu morei em Roterdã um tempo e eu descobri que Roterdã é muito mais legal que Amsterdã, em vários aspectos. Mas se você for pensar, perguntar para os brasileiros o que é que você quer conhecer na Holanda, 99,9% vão dizer Amsterdã, independente do motivo, mas vão dizer Amsterdã, porque é o que eles conhecem daqui. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é os países e as pessoas deveriam buscar novas experiências, sejam novos lugares, sejam lugares que não estão naquele roteiro padrão turístico. E por que que eu digo isso? Porque quando você cria novas experiências, você espalha as pessoas, né? E espalhar as pessoas hoje é uma estratégia que faz muito sentido, né? Então, o que a gente não quer é ver multidões aglomerados, por exemplo, dentro do Museu do Louvre para ver o quadro da Mona Lisa, todo mundo de uma vez. Isso é uma coisa que, particularmente, eu não acho que vai acontecer nos próximos anos. E a gente tem que pensar a pandemia agora como um processo cauda longa, né? Então, o pico de pandemia pode até diminuir, porque eu digo pode, porque não está diminuindo, mas pode diminuir, e mesmo assim, o impacto da pandemia a gente tem que pensar como uma cauda longa. Tem coisas que não fazem sentido nos próximos anos ainda. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que bate com novas experiências, novos roteiros. Então, assim, e aí tanto no viés é, turístico, de você conhecer novos lugares, e eu já vou fazer um gancho, mas até para quem quer ter uma vida nômade, eu vejo várias pessoas que discutem sobre vida nômade falando, não, eu quero morar na Irlanda, ou eu quero morar na Nova Zelândia, ou eu quero morar, enfim. Talvez agora você abra a possibilidade de lugares que você possa de fato morar, lugares que não estavam nos seus roteiros, lugares que não estavam nos seus planejamentos, mas que fazem sentido, né? Então, tanto o turismo quanto a movimentação de moradia, eu acho que a partir de agora ela tem que ser pensada nesses aspectos. O que para mim, de novo, dado de uma pessoa que não segue, não gosta de seguir roteiros padrão, eu acho isso incrível, porque entre aspas, obriga as pessoas a pensar em outras coisas e sair do que é comum, tanto por segurança quanto por novas descobertas. Então, eu enxergo muito o turismo baseado em novas experiências, né? Entregar novos valores como turista, e entregar novos roteiros. Apenas um parêntese para fechar a tua pergunta. Uma dessas minhas viagens em 2019, ela foi por um programa do governo americano chamado IVLP. É um programa de desenvolvimento de liderança internacional que já acontece há 80 anos. Em 2019, pela primeira vez, aconteceu com o tema economia digital. E foram 7 brasileiros. Aí eu tive a sorte, vamos dizer assim,
de ser um dos 7. E a gente conheceu lugares que são pouquíssimo conhecidos, assim, pelos brasileiros. A exemplo, eu conheci uma cidade chamada Columbus, em Ohio, e Ohio não é um dos estados que os brasileiros, quando vão para os Estados Unidos, mais pensam ou falam e querem conhecer. E mesmo assim, a minha experiência dentro da cidade, conhecer aquela cidade foi incrível. Um fato curioso, eu fui para um show do Kiss, em Columbus, no dia do St. Patrick's. Então, assim, colisão de coincidências absurda. E eu descobri que Columbus tem, sei lá, as principais academias do Arnold Schwarzenegger. Tem até uma estátua gigante dele na cidade. Veja que coincidência absurda. Enfim, mas eu nunca conheceria Columbus se não fosse nesse programa. Eu nunca conheceria, por exemplo, Washington, a capital dos Estados Unidos, se não fosse por esse programa, e ir nos museus e passar pelas esplanadas e tudo mais, como eu não conhecia Seattle, eu não conheceria Seattle também, como foi nessa viagem. Então, veja, eu não fui em Nova York, eu não fui na Flórida, eu não fui no sul da Califórnia, Los Angeles, etc. Eu passei por um roteiro que pouca gente conhece, assim, pouca gente vai, e eu descobri lugares incríveis, lugares que eu voltaria como turista. E aí, de novo, eu acho que esse é o grande, essa é a grande sacada, talvez, para o viés do turismo a partir de agora. Esse corte é um oferecimento da Fonohouse, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!